E aí, gente, princípio econômico aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema atrelado à educação no Brasil em geral, comparado com outros países. Um escopo não talvez extremamente detalhado, mas focado em alguns parâmetros importantes sobre educação no Brasil, né? Que é um tema que, obviamente, é importante para o crescimento econômico do país. Então, você pode ver algo como o milagre coreano, né, como é chamado, do crescimento ao longo dos anos relacionados à economia da Coreia. E tem até um, um curso coreano, né, que está em inglês, mas é feito por uma universidade coreana no Coursera, que é exatamente sobre isso, né, como que a Coreia escapou da pobreza, né, porque era um país pobre, principalmente depois da Segunda Guerra. Estava numa situação difícil, né? E com muita ajuda de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, injetando doações de dinheiro, né? Para ajudar o país a crescer. Eles também pegaram algumas empresas. Algumas empresas que originalmente foram feitas por japoneses na região foram tomadas por coreanos que começaram a administrar ela, né? Elas, né? E além de vários coreanos que foram enviados para outros países para fazer serviço e mandar dinheiro pro país. Então isso aumentou muito o crescimento deles, um investimento forte em agricultura e também na questão de na parte industrial, mas mais na agricultura continuamente, né, ao longo dos anos. Eu estou usando como base Education the Driving Force for the Development of Korea, que está na descrição. Outra coisa, a taxa de crescimento em crianças matriculadas na escola cresceu ao longo dos anos, desde aquela época, e também posteriormente da educação terciária, né, que é faculdade, bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doc, coisas do tipo. E hoje em dia a Coreia é uma das mais fortes nisso, né, mas grande parte por causa da ajuda de outros países e também pelo seu forte investimento na indústria local. A gente tem empresas como Samsung, por exemplo, que são de lá. E pelo seu foco na educação, que embora seja muito boa, também teve problemas sociais com ela, né? Você pode ver qualquer documentário sobre educação na Coreia. Você vai ver que infelizmente é bem. Por mais que eles tenham boas notas em matemática, gramática no geral, do ponto de vista comparando com outros países, né? Nesse próprio reporte, você vai ver que o score deles é bem alto, né? Ao ponto, por exemplo, leitura ser o número um em 2003, 2006 e sempre entre o primeiro ou quarto desde 2013 até 2012 no ranking de leitura. Altos rankings também na matemática e na ciência com relação a estudantes, né, do ensino médio e posteriormente na questão acadêmica. Então, no geral, também o número de artigos cresceu de 2002 até 2011, eles mostram. E o ranking global também. Então, no geral, por mais que isso aconteceu, ainda tem vários problemas sociais relacionados a pressão muito grande nesses alunos, mas ainda assim foi o que fez a Coreia ficar forte, né? Outro problema também da Coreia também nesse sentido é de que muitos dos ajudaram a construir o país, que hoje em dia está muito forte, né? Os idosos, né, também não são muito desprezados e talvez não tenham ajuda do governo tanto quanto deveriam, né? Por ter trabalhado para construir o país como ele é hoje, né? E no fim foi o trabalho daqueles que não tinham faculdade na época que permitiram que as pessoas hoje possam ter um sistema tão produtivo na Coreia como eles têm hoje, né?
Então, a Coreia é um grande exemplo, com algumas ressalvas, mas em questão de números, eles são um exemplo brutal. Que, que a educação realmente faz o desenvolvimento do país crescer. Com relação ao Brasil em si, primeiro eu tenho que falar sobre uma nota da OECD, que a gente usa bastante aqui, que é o Education at Glance 2019, está na descrição o link, sobre educação no Brasil, tem 9 páginas, e os pontos principais com relação à educação terciária, né? Por exemplo, alguns problemas que eles vão citar. No caso do Brasil, as escolas públicas são melhores que as privadas, isso todo mundo já sabe. As escolas parecem ter mais professores do que alunos, que também é um problema. E gera gastos, né? No caso, a maioria das formações é em administração, direito e business, que a maioria dos países também é assim. E também, após isso, né, também tem em relação a ciências naturais, 15% matemática, né? Engenharia industrial e construção, 14%. E na área da saúde, ou coisas relacionadas, né? Enfermagem, talvez, 19%. O Brasil também é muito forte em biologia, por exemplo, biologia molecular, esse tipo de coisa, na área da saúde, em agricultura, em questão de pesquisa, mas na área de biologia, como a gente vê posteriormente. Porém, no geral, o sistema em si, como a gente sabe, também tem um problema de privilegiar os mais ricos, né, para terem acesso a universidades públicas, né. A gente sabe que a maioria dos que frequentam escolas públicas são estudantes de um nível, no caso, social maior. No caso, a grande parte das pessoas que frequentam escolas públicas no Brasil, escolas não, universidades públicas no Brasil, tem um nível financeiro melhor, classe média para cima, e poderiam de repente até pagar facilmente, tirando a medicina, né? E cursos mais caros. Poderiam pagar facilmente uma faculdade privada, só que a pública obviamente é melhor. Enquanto as pessoas que não têm recursos, né, que são mais pobres, têm que pagar a privada, até do próprio dinheiro, e às vezes mesmo assim não conseguem, por causa que de repente tem que ajudar em casa ou algo do tipo. E principalmente com questão de aluguel, esse tipo de coisa, e não conseguem, mesmo com o próprio dinheiro, fazer uma faculdade decente. Esse é o caso do Brasil, né? Vai falar também que 0,6% desses estudantes que estudam no Brasil vão estudar lá fora. 0,2% tem doutorado. Se esforçam para ter um... Assim, esse é o comum no Brasil, né? É muito difícil um grande número de pessoas fazerem mestrado ou doutorado. Não é o comum no Brasil. Dificilmente alguém vai falar, vou fazer meu mestrado ou doutorado. Normalmente vai fazer com mais idade. Comparado aos países como China, eu lembro que eu conversava com estudantes chineses, todos tinham uma noção de que fazer mestrado e doutorado era algo normal. Era algo natural. Então, para você ter um pagamento melhor, você tinha que fazer isso. Dificilmente eles paravam no bacharelado, né? Pelo contrário, a maioria dos estudantes que eu falava eram mais questão de eu preciso do mestrado, pelo menos eu tenho mestrado para ter um dinheiro melhor, né? Então, a primeira coisa que eles perguntavam também era qual era o seu major. Caso você é freshman, que você é na questão relacionada ao seu nível acadêmico, né? Que é bem importante lá. Muito mais, talvez, do que no Brasil, até socialmente. 0,8% de quem tem 25 a 64 anos no Brasil tem um mestrado.
o que é menor do que a maioria dos países catalogados pela OECD, que o normal é 13%. Então, no geral, não tem muitas pessoas de mestrado e doutorado no Brasil. Uma coisa importante, doutorado em si é o começo da pesquisa acadêmica. Então, para quem diz que é pesquisador só tem mestrado ou do tipo, tudo bem. Se você publicar artigos continuamente, livros, dar palestras e ter resultados na sua área, eu entendo. Mas doutorado é o início da carreira acadêmica. Então, no exterior, o doutorado não é visto como algo, tipo, a finalização da sua expertise. O maior problema, na verdade, é que o próprio relatório aqui diz em um dos pontos, né, da segunda página, né, que embora 80% atenda o primeiro o primário e o secundário, né, que no caso são instituições públicas, né, as universidades públicas são de graça, né, obviamente, porém as privadas têm vários tipos de preços, né. Então, você vai para Mackenzie, por exemplo, você vai para PUC, qualquer universidade boa, que talvez tenha um curso que seja próximo ao nível de uma pública, e mesmo você pagando 1.000, 2.000 reais, talvez você pague o preço numa privada que talvez seja até pior do que uma pública, que é de graça, de novo, para aqueles que são mais ricos. Então, na verdade, o sistema atual do governo brasileiro, ele favorece os ricos na educação do que os pobres, na verdade. Porque o investimento maior deveria ser na educação primária, como até foi o foco inicial do milagre da Coreia. Pegando outros dados aqui do estatista, também na descrição na ordem em que eles forem falados, né? Que é o gasto do governo na educação com relação ao GDP, né? Que é o Produto Interno Bruto, o GDP, que é o Gross Domestic Product, em 2017. Então, o gasto na educação básica foi 4,8%, na educação universitária foi 1,5% do GDP, na educação de criança infantil, assim, berçário, tipo de coisa, 0,7%. E sinceramente, a maioria das creches, eu tô falando de todas, tem creches que são boas, mas a maioria das creches públicas são ruins. Eu mesmo já estudei em uma e meu irmão também, pequeno. Educação primária, 1,5%, não, 1,6%, que é um pouquinho mais do que a educação em si universitária. O problema da primária e secundária é que ao todo elas somam quase 4%, né? Mas o problema é que você visita essas escolas e elas estão em estados precários. Tem escolas boas, sim. Eu, por exemplo, estudei em 3 escolas públicas. Eu estudei em boas e ruins. Mas eu sei que as escolas públicas em si de São Paulo, porque é o estado mais... é a cidade, no caso. A capital ainda. É a capital mais forte do país. Tem escolas extremamente precárias, imagine o resto do país. Então, no geral, as escolas públicas, talvez as estaduais, municipais, difiram de uma para uma. Qual que é melhor? Talvez as municipais sejam melhores, mas no geral são ruins. E qualquer pessoa que faça educação primária ou secundária, nas públicas tem um grande problema em estudar na universidade. Que talvez não, na hora do vamos ver do ensino médio, não vai ter dinheiro para fazer um cursinho, que vai ter que trabalhar para ajudar em casa.
E isso é a maioria. Aí você pode falar, não, mas ele pode, a pessoa no caso pode guardar o dinheiro do seu salário pra fazer isso. Mas muitas pessoas não podem fazer isso. Muitas pessoas têm que ajudar em casa. Não é questão é uma questão de obrigação. De tipo, se não ajudar, como que vai comer? Como que vai pagar o aluguel, conta? Então esse é o problema. E aí isso coloca os estudantes, de uma forma ou outra, na questão de tipo, se formar em um curso técnico no máximo, pra ter um emprego, mas nunca se formar em si, né? E nenhum problema. De repente, se formar não é o melhor pra maioria das pessoas. Mas, querendo ou não, pro indivíduo, tá bom, você talvez se formar, talvez ele não precise se formar na faculdade. Mas pra população no geral, isso cresce a economia como um todo. Você ter pelo menos um bacharelado já ajuda pra conseguir emprego pra maioria das pessoas. Então, no geral, o gasto, por mais que seja relativamente maior na educação primária em 2017, ainda assim não é o suficiente pro gasto extraordinário que tem sido feito, jogando dinheiro no lixo com relação à educação pública. De novo, excedência de professores e poucos alunos que talvez desistam do curso. Que tem isso, a pessoa pode desistir do curso, ela passa, mas desiste depois. Só que continua gastando dinheiro. E outro problema é que todo esse dinheiro que foi investido nos outros governos, na educação, não foi tão bem aproveitado. Porque a educação básica em si tem tido notas ruins, simplesmente porque o investimento em educação básica é fraco. E eu não estou dizendo que não deveriam existir faculdades públicas, mas que o gasto com elas deveria diminuir. Porque no fim, se o governo quer ajudar os mais pobres, as faculdades públicas não são as que atendem os mais pobres, elas atendem os mais ricos. Tipo, isso todo mundo sabe. Então, não faz sentido não investir a grande parte do dinheiro nas escolas públicas, no ensino básico, né? No ensino antes do primário, né? Berçário e em diante, né? Na educação primária, principalmente porque tem escolas públicas no ensino médio que são boas. Eu mesmo estudei em duas que eram relativamente boas, e se você se esforçasse, você ia conseguir sim entrar na faculdade. E tinha até uma amiga minha que ela era muito estudiosa da escola pública e que ela entrou pra odontologia na USP. E parece que ela sempre estudou em escola pública, né? Mas ela é esforçada, então o indivíduo ele consegue sim se esforçar para conseguir passar. Porém, se você pegar a massa de pessoas, de milhões de estudantes, obviamente isso não bate, porque o indivíduo é diferente do todo. O indivíduo sempre é diferente do todo. Você não pode considerar o indivíduo totalmente, porque o todo que realmente representa a desigualdade em si, né? Mas enfim, passando para outra questão do Our World in Data, do Maxi Roser Esteban Ortiz Ospina, tá na descrição. Global Education, vai falar sobre várias questões da educação global, sobre alfabetização, não, falta de alfabetização, né? Questões de alfabetização ao longo do mundo. Então o Brasil, ele tá com 90% de alfabetização, 90 em 2012 no caso. Em 2003 os Estados Unidos teve 99%, Rússia em 2010 99%, mas o Brasil tá relativamente bem nisso.
questão de desigualdade, né? Crescimento da desigualdade, né? O Brasil, no geral, tá aqui em outros países relativamente normal nisso. Que elas estão em relação entre crianças na escola, né? O Brasil também tem praticamente um crescimento de 100% nisso, desde 1820 até 2010, segundo esses dados, né? Assim como todos outros países do mundo, né? Tirando países que eles não têm dados, e países como Nigéria, Sudão e entre outros que não cresceram tanto o suficiente para terem crianças obrigatoriamente na escola, né? Agora a questão de crianças que realmente vão para a escola, né? Que talvez em países mais pobres, escolas sejam distantes, ou talvez a criança tenha que ajudar a família na agricultura, né? Familiar, coisas do tipo, ou outras questões, países como Iraque, Armênia, Mongólia, que parece que foi da tela da China no momento, parece, Etiópia, Gâmbia, entre outros. Outro índice que eles mostram é crianças fora da escola, né? Que desde 1998 até 2014 ele tem baixado. Então, com relação à educação primária, de 50 milhões para valores menores ao longo dos anos, no caso feminino e masculino, né? E parece que, pelos dados que eles mostram, né, o público feminino seria o que mais estaria fora da escola nessa educação primária, em muitos países, chegando a 100 milhões. Talvez tenha a questão também, talvez tenham mais mulheres do que homens no determinado país, mas no geral isso é bem claro aqui que no geral a maioria são meninas, né? No caso que por algum motivo socioeconômico estão fora da escola. Questão de anos de educação, anos que as pessoas permanecem em educação formal, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, 13,3 anos em 2017, Estados Unidos 13,44, na Rússia 12, na Polônia 12,3, na Alemanha 14,1, na Austrália 12,9, na Noruega 12,6, na Argentina 9,9, no Brasil 7,8, né? Na Europa tem um sistema diferente de educação até horário de aula, então se passa mais tempo na escola e mais anos também na escola. Eu tava conversando com uma pessoa, não lembro se era europeia mesmo, mas acho que era da Polônia, só treinando inglês, né? E falando sobre, tipo, perguntava, né, que ano você se formou e tal. E falava, no caso, que parece que tinha mais 2 anos de educação formal lá. Enfim, o Japão 12,8. Enfim, no geral, o normal é 12, né? Mas isso em 2017. Então, no geral é isso. Com relação à população projetada para nível educacional, né? Educação secundária, né? Estimam que vai subir para 8 bilhões, enfim. O número de pessoas também vai crescer. Comparação de, de investimento em educação, né? Dos resultados da educação no GDP per capita, né? Que é o produto do PIB por cabeça. O tanto que o governo produziu por cabeça, né? Eu tenho que ressaltar que o PIB em si é uma métrica econômica importante, mas não pode ser usada como única forma de medir o crescimento do país.
Então não é porque um país tem um GDP alto que outras questões são boas do país. Então não deve ser a única forma de medir a economia do país. GDP ou GNP também não são métricas importantes, mas não são a principal. No sentido, algo mais multivariado também deve ser usado, né? Mas os resultados no aprendizado, né? Na educação com relação ao GDP tem resultados positivos em Singapura, Japão, China principalmente, né? Rússia, Estados Unidos, entre outros, Ucrânia. O crescimento no aprendizado, né? O Brasil ali com score de 400, enquanto a Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Portugal, entre Luxemburgo, entre outros países estão com índice chegando a quase 600, ou entre 500 e 600, né? Em questão de resultados acadêmicos de estudantes, né? O Japão, Taiwan, China também fortes, Vietnã, França, Líbano com quase perto de 100. O Brasil tá lá perto dos 60. E, no geral, esses são os principais dados com relação a isso, né? Tem também a questão desses mesmos dados do Our World in Data, lembrando que tá na descrição, do Global Education. Tem uma parte aqui sobre educação primária continuada e a questão dos fundos do gasto nisso, né? Os privados chegam a 3,5% e públicos 3%. Obviamente a gente tem tanto escolas privadas quanto faculdades privadas, então é um gasto também relevante, né? Escolas privadas também ganham bastante dinheiro. Com relação ao total de gastos, né? Parece que o Reino Unido 5,4, Coreia do Sul chegou a 4,6 em todos os níveis de educação, né? Camarões 3,10, Bangladesh 3,10, enfim, comparando vários diferentes ao longo do tempo, enfim, entre outros dados também que são importantes. Outra coisa que eu queria mostrar é que, como todos sabem, esse dado do The World Bank está na descrição com relação aos resultados do Brasil que são inferiores, né? Em resultados de testes escolares, né? Então, no caso aqui, em questão de leitura e matemática e ciência, o PISA, né? O resultado do Brasil foram 404 em 2018, em ciência, em leitura 413 e em matemática 384, né? Então, se eu não me engano, até 500 o máximo, né? Então, tem melhorado. No 97 a gente teve um score de 269, né? Em 2013, porque esse que eu citei é da idade de 15 anos, né? Antes dos 15, tem o LECE, LLECE, que no geral em 97 a gente foi mal, mas em 2013 a gente foi bem. 519, 524, enfim, em matemática e leitura. Mas no PISA nem tanto. No geral, é só você ir numa escola, você vai ver que ela tá toda depredada, né? E não é só questão de infraestrutura também de professores, né? Tem muitas aulas da escola pública no ensino médio eu não tinha aula. No ensino médio, mesmo no ensino primário, o professor faltava. Numa escola particular, isso é bem difícil. Se o professor falta e não tem substituto, as pessoas simplesmente vão encher o saco da escola de forma brutal. Tipo, estão pagando porque você não tem esse professor.
E ela vai ter que prover isso, né? E no caso da pública, o professor continua recebendo. Tem casos e casos, né? Mas tem escolas particulares no Brasil também que são lixo. Pelo menos em São Paulo. Comparadas às outras entre si, né? Mas no geral, os professores das escolas públicas também têm menos incentivo a darem boas aulas, né? Porque eles são professores dos estados, eles ganham da mesma forma. Se eles derem um bom ensino ou não, que se ferre. Ninguém vai cobrar eles de uma forma tão forte como numa particular. Então, eles têm um incentivo a não terem tantos resultados. Aí você pode querer defender e tal. Essa é a minha visão como estudante, né? No passado, né? Quando eu era estudante, há um tempo atrás. Essa era a minha visão. Eu estudei em ambas, né? Tanto público quanto particular. Eu sei que na pública os professores pareciam menos interessados do que na particular. Embora tinha muitos professores, o melhor professor que eu já tive foi na pública. É o professor que até morava na escola, mas enfim. Tem casos e casos, tem professores bons também. Mas a questão nem é o professor também, às vezes recebe salários baixos também, enfim. O investimento em educação básica deve ser preferível do que da pública, né? Sabendo que quem tá na educação básica, todo mundo que tá na educação básica pública, é porque não tem dinheiro pra pagar uma particular. Isso é óbvio. Nenhum pai vai chegar e, vou pôr na escola pública porque é melhor. Ele põe na pública porque ele não tem dinheiro. Então não tem como alguém pensar que tirar dinheiro da educação superior, investimento, seria ruim. Tem que tirar mesmo. Eu cortaria pela metade, de forma gradual, e colocaria na educação básica, né? Desde o berçário até o ensino médio. Depois o aluno teria mais chances de tirar boas notas do Enem, entrar para vestibulares. E obviamente as pessoas mais pobres iam conseguir ingressar nas universidades, né? Teriam. Tipo, se você cresce. Vamos supor que. Vamos supor que não. De uma forma estranha, a gente corte totalmente o subsídio de escolas públicas, de faculdades públicas. Vamos supor. Eu sei que isso é impossível e é errado, mas vamos supor que nós sabemos que elas oferecem mais para estudantes ricos, né? Para estudar de graça, né? Que é estranho, com dinheiro de imposto. Vamos supor que corte totalmente. Isso é tudo investido em escola primária, secundária, berçário também e ensino médio. No caso da escola, gradativamente, né? Isso não pode ser feito de um dia para o outro. Mas se esse dinheiro não fosse desviado, né, e fosse usado da maneira correta, você ter escolas melhores, com mais incentivo do aluno aí, de repente mais atividades esportivas, mais infraestrutura para que o aluno queira, pelo menos ir, né, que é o mínimo. Ter bons estudos, principalmente no ensino médio, acesso a computadores, coisas do tipo. E ia ter muito mais acesso à faculdade em si, né, até do exterior. Então, tem essa questão. Saindo da educação básica e primária, tem a educação terciária. Usando os dados da OECD, a gente tem aqui que o país com a educação terciária mais forte, pelo que parece, em 2020, de 25 até 34 anos, sendo um número de 69,8%, né? Tendo educação, pelo menos bacharelado, né? Porque a educação terciária é isso, bacharelado, mestrado, doutorado, não importa. Fez faculdade, né? Canadá 64,4%, Rússia 62,1%, Japão 61,5%, de forma proporcional, é claro. Irlanda 58,4%, Luxemburgo 58,2%, enfim. Reino Unido depois, seguido pela Austrália, Suíça, Holanda, Estados Unidos com 51,9%.
lembrando de 25 até 34 anos, né? Que é a idade no geral que uma pessoa provavelmente já deveria estar formada, né? Pelo menos tem pessoas que se formam antes, mas uma métrica de 25 a 34 anos é uma boa, porque normalmente a pessoa tem uma qualidade financeira maior depois dos 30, né? Porque ela já tem bastante experiência e consegue achar emprego de uma forma mais simples do que antes. Então, no geral, esses dados são bem importantes. E o Brasil tá lá no finzinho, com 23,5% de pessoas de 25 até 34 anos. O que isso mostra? Que todo o investimento em educação, em 2020 aqui, esses dados, que teve desde os anos 2000 para outro governo, não teve resultados práticos em colocar as pessoas menos favorecidas, que era a idade deles de fazerem faculdades na época desses governos, e eles não se formaram. Então hoje em dia estão com 25, 34 anos e não conseguiram ter acesso a uma faculdade. Provavelmente porque eles talvez não tinham dinheiro, de repente trancaram porque não tinham dinheiro, tinham que trabalhar. Talvez muitos deles tentaram, não conseguiram ao todo fazer uma faculdade, né? Então, talvez também falta de incentivo, talvez, mas o principal é que você vê a Coreia e outros países, eles têm um alto índice de pessoas de 25 até 34 anos com uma faculdade. E como o Brasil investe tanto na faculdade superior em si, é questão que o investimento deles no Brasil é um investimento errado, né? Ele investe em questões administrativas, questões inúteis na prática, né? Que realmente não convertem um número maior de porcentagem que já deveria ter crescido. Por exemplo, o México tá em cima do Brasil. Outros países aqui, Hungária, República Tcheca, Chile, Alemanha, obviamente. A Alemanha tá com 34,9, Turquia 35,3. Enfim. Atrás do Brasil tá a Índia com 19,5, Indonésia com 18,1. E tudo tem a ver com o sistema, né? O sistema de educação não permite que a grande maioria dos mais pobres, né? Tô falando dos mais pobres, tô falando daquele que não tem dinheiro realmente pra fazer um cursinho pra estudar numa privada, teve uma educação lixo no ensino médio. Então isso mostra que investir direto no ensino superior não dá certo. Tem que investir mais no ensino médio de forma bruta, né? Com coisas práticas. Tô falando de aumentar a salário do professor. Tô falando de investir em infraestrutura, né? Reformar as escolas gradativamente, de forma simultânea, né? Então, esse é o dado da OECD. Outro dado aqui é da World Population Review, que é de 2022, dos países mais educados, né? Então dá pra ver que nesse daqui, que no geral a Rússia, Canadá, Austrália e países da Europa têm um índice de educação maior. E no caso parece que não tem tantos. O Brasil também tem, parece. Não. Não, o Brasil tá com 20%. Até a Argentina tá com um pouquinho maior de educação, no caso terciária, né? Fazer faculdade. De novo, você pode falar, mas não hoje em dia pode fazer um curso técnico já é o suficiente. Eu entendo. Mas no geral, do ponto de vista de um país como um todo, fazer faculdade te dá mais segurança de ter um bom salário do que outras formas. No geral, não tô falando de indivíduo. Uma pessoa vai lá e faz um vídeo no TikTok e fica rico. Usando a sua inteligência, né? Isso acontece.
mas no geral, do ponto de vista de macroscópico, a população tem um índice acadêmico maior, dá mais dinheiro pro país, mais crescimento, né? Tem também outras questões, o preço de educação nesses países, né? Sendo que o Luxemburgo é o com preço mais alto do mundo, Bermuda segue ele, Suíça, depois Estados Unidos, Noruega, Suécia, Áustria. Então, preços maiores para você ter acesso à educação. Os Estados Unidos provavelmente é um dos criticados também nesse contexto, né? Para você estudar em faculdades boas, você precisa ter, por mais que a educação primária lá seja muito boa, talvez precise bastante dinheiro. Então, isso é bom pro país porque muitas pessoas de fora vêm estudar lá, né? Talvez não para as pessoas que moram lá em si, porque as pessoas de fora têm dinheiro para pagar, né? Se ela vai estudar fora. Mas enfim. E o Brasil não tem um preço tão grande quanto outros, né? Até porque as melhores faculdades do Brasil são públicas, né? Então as privadas, que são pagas, elas têm que ter uma questão competitiva com relação ao preço. Então não tem como colocar um preço muito alto sem necessidade, senão os concorrentes vão ter mais alunos, obviamente. Se eles têm uma qualidade de ensino parecida. Então, num curso de economia, por exemplo, se uma faculdade oferecer um curso que custa 5 vezes mais do que as outras, ela não vai ter nenhum aluno. Então, é uma questão de mercado, né? É uma competitividade Bertrand aqui, com vários agentes de escolher o preço que melhor representa os seus concorrentes. Porque você não vai pôr um preço tão muito alto, senão você não vai fazer negócio, né? Então, tem essa questão que universidades públicas no Brasil são gratuitas. O que eu acho maior. Que são os mais ricos que estão lá nessas universidades, né? No geral. Enfim. Outra questão é o gasto na economia com relação ao PIB, né? De vários países. E parece que o gasto tem diminuído ao longo dos anos. Mas isso é normal, porque quando um país, por exemplo, ele está muito fraco na educação, ele vai investir muito para que ele saia desse buraco, né? Quando ele investiu por muitos anos nisso, isso começa a se estagnar, porque ele já tem um repertório melhor. Então, é que nem questão de crescimento. Quando o país cresce muito rápido, depois de ser terceiro mundo, por exemplo, como a China, por exemplo, cresce muito rápido, a economia se estagna, né? Porque não tem como você crescer exponencialmente para sempre. Mas com o tempo ela se estagna no sentido de que ela não cresce tão alto, porque ela já obteve um êxito de ser comparável a economias desenvolvidas. Embora a China não é um exemplo tão prático assim, porque no geral é um país mais pobre do que penso. Mas no geral dá pra ver que o gasto não. Alguns países é mais, mas são países específicos. Kiribati, por exemplo, que é 12,6. Ilhas de Marshall, 15,8. Então, enfim, não são grandes exemplos. Mas você pode ver que os países mais. Como na América do Norte, a média é 4,9. Na América do Sul e do Caribe, 4,4. Membros da OECD, 4,9 é no geral. O gasto em educação total. Na União Europeia, 4,6, então não passa muito disso, né? De novo, porque já tem universidades postas lá, já tem uma estrutura pronta, então não precisa investir de forma tão absurda assim com relação a isso, né? Então países que talvez estejam menos desenvolvidos têm que investir mais do PIB em educação para melhorarem, né? Agora vai a parte também mais importante, questão de publicações científicas, né?
no momento isso aqui muda, tá? Eu tenho um dado da Estatista que tá na descrição, 2018. Isso muda de ano para ano, mas que a China tava com mais artigos publicados em várias áreas. A China é muito forte, por exemplo, em biologia molecular e áreas desse tipo, em química e engenharia, indústria química, com 528 mil artigos publicados. Estados Unidos com 422 mil. E os outros países, Índia, Alemanha, Japão, Reino Unido, entre outros. Muito dessas pesquisas, elas têm também um fundo de pesquisa atrelado, né? Então, muitas dessas pesquisas, principalmente na China, são de subsídio do governo. E no geral, por mais que o Brasil tenha investido nisso, ele tem, ele tem um índice bom, por mais que não seja comparado a outros países também. Se eu pegar o índice da ISAE-MAGO, Journal and Country Rank, eles indicam o número de citações por documento e o Weight Index, que é relacionado ao index de meio que o quanto aquela pesquisa talvez seja importante. Quanto mais um paper tem citações, mais ele é considerado importante, né? Então, os Estados Unidos, ele teve o maior em 2021, com citações por documento de 29,31 e o Weight Index de 2.711, que é o maior atualmente no mundo, seguido pela China, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Índia, Itália, Canadá, Austrália, Espanha e Rússia, né? Depois Coreia do Sul. E o Brasil está em 14. Então o Brasil, se você for ver, por mais que ele esteja ruim em educação básica e primária, ele tá bom em pesquisa acadêmica, porque muito do PIB gasto no país é gasto, né, em bolsas para estudantes, pesquisa. É estranho, né, porque o cara já estuda de graça e ainda consegue bolsa de graça, né, na universidade pública, né. Também tem questões que estudantes privados que estudaram mais na faculdade privada depois conseguem bolsa gratuita, né, que é muito bom também, embora a maioria é em educação. Isso que é estranho, né? Se você vai fazer pesquisa, não tem nenhum problema se fazer pesquisa em educação, né? Mas todo mundo faz. Assim, né, essa parte é minha, não é estatística. Mas eu tenho visto que a maioria das pessoas no Brasil faz mestrado em educação. Nada contra. Mas isso não avança pesquisa no Brasil. Fazer pesquisa em educação não tem nenhum problema. Tipo, é importante, mas não é uma pesquisa. Se todo mundo faz isso, não é útil. Então o Brasil está bem colocado nesse sentido. Nessa questão, né, e o index do Brasil é 690, né? Então, tá maior do que o da Polônia e outros países, mas o index do Brasil, ele é bem baixo. Então parece que não tem uma incidência de citações em si tão alta e de papers, obviamente, publicados em inglês, né? A Coreia do Sul, por exemplo, também não tá muito alta, não. Tá 810. Então, por mais que a Coreia do Sul seja relevante em educação primária e secundária, com ela tá só uma posição na frente do Brasil em questão de pesquisa acadêmica, número de artigos, citações por documento e index, né? Assim, são métricas importantes. Eu não creio que elas são absolutas e mediram quanto o país está bom nesse sentido, até porque outras questões são importantes. Eu tenho uma pesquisa nos livros que eu já escrevi, que eu escrevo continuamente, eu usei artigos brasileiros, escritos em inglês, principalmente, e artigos bons. E então tem pesquisa assim no Brasil sendo feita e boa. Então o Brasil no caso tá de parabéns nesse contexto, né? No Nature Index, que também faz a mesma coisa,
Só que no jornal deles provavelmente só. Se você pegar no escopo geral de todos os temas no jornal deles, os Estados Unidos é os que mais tá forte lá, publicando coisas na Nature. Depois China, Alemanha, Reino Unido, Japão, França. E o Japão, a Coreia do Sete, Coreia do Sul em sétimo. E o Brasil tem 24, né? Em pesquisa na Nature, né? 890 artigos em 2022. E com um percentual de compartilhamento de 293, que é melhor que a Finlândia, República Tcheca, Noruega e Portugal, por exemplo. Mas nesse caso eu quero do muito mais na frente. Na Nature, com relação à química, no mundo todo, né? A China tem primeiro em química, com 10 mil, com bastante folga. 10 mil artigos, cerca de 10 mil, e com um número de compartilhamentos bem grande. Então a China está muito forte tecnicamente com relação à química. Depois dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e Coreia do Sul. Então nesse índice da Nature, Coreia do Sul também é colocada. E o Brasil está em 26, com 108 nesse contexto. É terra e questões ambientais. Estados Unidos em primeiro, depois China, Reino Unido, Alemanha, França. Brasil está em 20. Ciências biológicas. Estados Unidos em primeiro, depois China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Canadá, Suíça. E Brasil está em 23. Em ciências físicas, China está em primeiro. Física em geral, né? Embora eu tenho que dizer, em questão de número de prêmio Nobel, o Japão é o país que tem mais representantes. O Japão está em quinto, né? Então ainda assim, por mais que tenha um número de artigos grande, eu creio que o Japão é mais forte. Essa é a minha opinião particular. É mais forte em física do que a China. Embora eu também não sei o que eles publicam internamente, porque eu não sei ler chinês, né? Então eu não acho que no geral você tá em primeiro aqui seja mostre o fato de que você é o melhor. Coreia do Sul em sexto. E Brasil nesse caso em 19. Então a melhor posição é em física, né? Então em física o Brasil até que é bom na Nature. E o último que é natureza e ciência. Estados Unidos na frente, China depois e Brasil em 28. Então, melhor colocação do Brasil em física na Nature, que é um jornal bom, relativamente bom. Percentual de pesquisadores com PhD. No caso, que é o mínimo para você se tornar um pesquisador. Que no caso vai continuar essa pesquisa, né? E em outros países nem significa que você vai ser professor em tempo integral. Então, em vários países desenvolvidos, ter um PhD é só o começo e não o fim, embora muitas pessoas no Brasil talvez não tenham essa consciência, que o PhD não é nada, assim, comparado ao que as pessoas pensam, né? Que se é PhD desse, ou se é... Não, é o começo. Aí você depois vai fazendo postdoc, tendo uma posição completa. Ser professor, na verdade, em universidades estrangeiras de alta qualidade, é mais... É mais difícil, muito mais difícil do que você ter um PhD, né? A Eslovênia é o país com mais PhDs, né? Com pessoas de 25 até 64 anos, com entre que 5% da população tem PhD. A Suíça, 3% da população adulta tem PhD. Luxemburgo, depois Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, Alemanha e Austrália. Então, é importante lembrar que, no geral, o Brasil, ele não foca muito em pesquisa. Assim, os brasileiros não focam muito em querer fazer mestrado, doutorado.
não é algo que lhes enche os olhos, né? Então, como a gente disse antes, menos de 2% das pessoas que têm uma educação superior no Brasil fizeram mestrado, doutorado, terminaram, né? Então, é muito difícil você ver uma pessoa até com mestrado fora do âmbito acadêmico, né? Então, as pessoas até acham, talvez, que se ter um mestrado já é o suficiente. Mas é estranho porque você só faz uma tese relativamente pequena, numa área específica. Eu não creio que com mestrado você é um especialista numa área. Com PhD você já vai ser mais especialista ainda. Mas tem que continuar sua pesquisa para ser um pesquisador decente. Mas no geral, o veredito é que o Brasil tem se esforçado bastante com relação à pesquisa acadêmica. Não tem se esforçado muito em educação primária e secundária. Eles têm bons resultados em pesquisa acadêmica porque eles têm dado bastante bolsa para pessoas fazerem pesquisa. E as universidades gostam disso. Mas parece que as pessoas mais necessitadas não têm acesso a uma educação primária e secundária e creches boas. Mas quem fez em si a faculdade, que não é a grande parte da população de 25 a 34 anos, que não tem faculdade, porque não tem dinheiro para pagar, não tem como entrar numa escola privada não, pública, porque as pessoas não entendem que o número de vagas na escola pública é pequeno comparado ao total de participantes e de estudantes no geral. Então tem vaga para todo mundo. E quem entra mais é o mais rico. Então, não tenho nem dizer que isso aumenta a desigualdade no país. Então, no geral, a solução para isso é investir mais, principalmente no ensino médio, no ensino primário e também em creches, ensino básico, né? Gastar mais do PIB nisso do que gastar diretamente nas universidades públicas, né? Uma coisa boa talvez seja fazer ela ser paga para quem pode pagar, né? Então o cara é classe média alta, pode pagar uma universidade a um preço básico e faz de graça, né? Enquanto o mais pobre tem que se matar pra pagar um EAD. Então, essa é a questão atrelada das universidades no Brasil e o porquê que, embora o Brasil tenha bons resultados em pesquisa acadêmica no mundo, ele tem uma educação podre fora dos meios acadêmicos. Então, era isso, até o próximo episódio.